Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Continuando com a parte do boletim que fala de jovens presas e presos na América Latina, hoje a gente vai falar sobre a Costa Rica, que tem sido citada como uma referência na contenção do novo coronavírus, por ter conseguido manter os números de contaminados entre os mais baixos da América Latina. Mas uma reportagem do El País, que saiu no dia 17 de julho, mostra que desde a segunda metade de junho, o número de infectados pela doença tem subido rapidamente no país. No dia 11 de junho, eram menos de 2 mil infectados, e até o dia 18 de julho já são quase 10 mil. O mesmo jornal publicou no dia 17 de julho sobre novas medidas do governo costarriquense para a contenção da Covid-19. O comunicado fala sobre quais serviços podem continuar abertos e em qual horário, como é que deve ser o uso da máscara em público, como vai funcionar o transporte público e outras medidas, mas nenhuma delas fala sobre como conter o avanço da Covid entre a população presa. O complexo prisional Jorge Arturo Monteiro, também conhecido como La Reforma, foi o primeiro a ter casos diagnosticados. Como a gente já falou aqui no boletim, esse complexo de presídios é somente para adultos, mas já foram encontrados adolescentes sendo mantidos em celas fechadas durante 23 horas do dia. Uma matéria publicada pelo jornal El Observador, no dia 16 de março, conta que 4 policiais e duas pessoas presas foram colocadas em isolamento depois de entrarem em contato com um médico que testou positivo para a Covid. Um mês depois, no dia 19 de abril, o mesmo jornal conta que já eram 763 pessoas sendo isoladas dentro do complexo por suspeita de coronavírus. No dia 1º de julho, o jornal Delfino falou sobre o primeiro caso confirmado de Covid-19 nesse mesmo complexo. No dia 8 de julho, o Ministério da Justiça da Costa Rica publicou um comunicado sobre como prevenir a doença nos centros de detenção do país. O comunicado anuncia operações para desinfectar os centros, para aumentar o uso de máscaras, fala sobre a importância das zonas de isolamento social que devem ser criadas para as pessoas presas com suspeitas de contágio, entre outras medidas. Mas como a gente já sabe, a única forma de impedir o avanço da Covid nas prisões é acabando com elas. No dia 17 de julho, o site Telética mostrou que o número de pessoas presas confirmadas tinha subido para 16, e que foi confirmado o primeiro caso de um adolescente no Centro de Formação Juvenil Zurqui. A gente já falou aqui das condições horríveis desse centro, que fazem a gente pensar que se tem um confirmado, ninguém sabe quantos mais já podem ter pego a doença. Agora a gente vai olhar um pouco para a situação na República Dominicana. Lá, o número de casos de pessoas contaminadas com a Covid também tem aumentado. Uma matéria do UOL, do dia 5 de julho, mostra que nesse dia foram feitas eleições presidenciais, ao mesmo tempo em que foi registrado o maior número de novos contágios em 24 horas no país. O candidato considerado de centro-esquerda, que era do partido do ex-presidente Danilo Medina, perdeu, e foi eleito o empresário Luiz Abinader. Uma reportagem do jornal Listim Diário, do dia 25 de março, conta que a Comissão Nacional de Direitos Humanos pediu ao então presidente Danilo Medina um indulto humanitário e massivo a todas as pessoas presas que tenham doenças terminais, estejam com mais de 65 anos, que tenham cumprido 3/4 da pena, ou então que tenham sido condenadas por delitos menores. Não falam especificamente da população jovem. A comissão argumenta que são medidas radicais, mas que precisam ser colocadas em prática para evitar uma tragédia. Nos dias 8 e 9 de abril, o site da Defensoria do Governo Dominicano publicou notícias sobre os pedidos da defensora Zoila Guante de que o indulto seja colocado em prática pelo presidente, e lembrou que as condições das pessoas presas no país se parecem mais com um submundo do que com uma prisão. No dia 24 de abril, o site Diário Livre publicou uma matéria dizendo que já tinham 239 casos de pessoas presas confirmadas com a Covid-19, entre elas adolescentes, do Centro de Atenção Integral para Pessoa Adolescente em Conflito com a Lei Penal de Santiago.
Esse mesmo centro foi motivo de matéria do jornal El Caribe no dia 29 de abril. O site denuncia que a Covid tem se espalhado lá dentro e lembra das recomendações das Nações Unidas de que a juventude deve ser colocada em liberdade. Nenhuma notícia de indulto nem de qualquer outra medida de desencarceramento de jovens foi encontrada até hoje, 18 de julho. No dia 1º de julho, o Conselho Nacional da Criança e Adolescente publicou em seu site sobre uma reunião com a Direção Nacional de Atenção Integral da Pessoa Adolescente em conflito com a lei. A matéria fala que as duas instituições do governo estão preocupadas em criar soluções que deem uma segunda chance a jovens. Em nenhum momento citam a situação desses e dessas adolescentes no meio da pandemia. Para a gente ter um pouco de noção de como são tratadas as pessoas no sistema penal dominicano, a Defensoria publicou entre os dias 1º e 24 de junho sobre o fato de pessoas detidas esperando sua transferência para centros de detenção e penitenciárias estarem sendo mantidas dentro de um ônibus, completamente amontoadas há dias. A Defensoria realizou mais de 4 visitas a esse ônibus, pedindo a liberação imediata das pessoas. Não foram encontradas mais notícias falando sobre o número de jovens presas e presos com a Covid-19. Mas se em abril já tinham 239 pessoas presas confirmadas, e com a doença se espalhando cada vez mais no país, a gente pode imaginar como é que deve estar a situação agora. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. No Rio de Janeiro, saiu uma pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania com os jovens presos e presas no Degase. De acordo com o G1, em matéria de 13 de julho, os principais dados apontados pela pesquisa são que 8 em cada 10 no Degase são negros, 4 em cada 10 foram apreendidos por envolvimento com tráfico, 86% não concluiu o ensino fundamental, 59% disseram que algum parente próximo foi preso, 39% tiveram alguém da família assassinado, 88% são reincidentes com mais de uma infração, 70% sofreram agressão física na hora da apreensão e 22% foram alvos de tentativa de extorsão quando detidos em flagrante. Essa é a seletividade penal do sistema socioeducativo fluminense, a forma de conter quem é negro, periférico, quem não teve acesso aos estudos. Também no Rio, o Diário do Vale publicou em 15 de julho sobre uma manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o caso que anunciamos semana passada aqui no Boletim Casa Virada, sobre a queixa de agentes da unidade Sense Irmã Assunção de Lagandaros Tara contra um promotor de justiça, que teria supostamente pedido para os servidores tirarem os casacos para mostrarem o braço, na procura de alguma tatuagem. Em nota, o MP diz que a unidade foi palco de recentes episódios graves, com 3 rebeliões, 17 fugas e uma morte, e que a atuação do promotor foi em busca de apurar relatos de fatos graves, e que não são verdadeiros os relatos dos agentes. E em São Paulo, a assessoria de imprensa da Fundação Casa publicou em 16 de julho um comunicado para os servidores e servidoras sobre o fechamento de algumas unidades do Estado, com alegação de crise financeira e da redução de internos nas unidades, intensificada pela pandemia. Dizem sobre a suspensão das atividades em Jundiaí e Bragança Paulista, conforme anunciamos aqui no Boletim Casa Virada, lembram do fechamento recente das unidades de Ferraz de Vasconcelos 1 e 2, Parada de Taipas e Rio Nilo, e anuncia o fechamento das unidades de Santos, Vila Conceição, Fazenda do Carmo, Encosta Norte e Itaiaém. A Fundação alega que há apenas a suspensão de atividades e, se caso aumentar a demanda de jovens, essas unidades poderiam ser retomadas. O momento era uma boa oportunidade para a Fundação distribuir seus funcionários internos e internas, visando medidas de prevenção ao novo coronavírus. Mas não, preferem fechar unidades e aglomerar internos, internas, trabalhadores e trabalhadoras. Em Mato Grosso, de acordo com o Só Notícias, em matéria de 13 de julho, um novo centro socioeducativo será construído em Rondonópolis em até 8 meses, com 60 vagas. Também há previsão de construção de outros centros na cidade de Tangará da Serra, Várzea Grande, Sinop, Barra do Garças, Cáceres e na capital Cuiabá.
Hoje o Estado conta com 143 vagas no sistema socioeducativo no meio fechado, e a previsão é que até o final da atual gestão o Estado tenha 443 vagas. Em Minas Gerais, também há previsão de expansão das unidades socioeducativas após o governo de Minas, junto com o MP do Estado, fazerem a segunda pactuação para a expansão do sistema socioeducativo, conforme publicado em O Popular em 14 de julho. O plano consiste na criação de 3.160 vagas em todo o estado até 2025. Até o final de 2020 está previsto mais 40 vagas em Tapaciguara, 60 em Frutal e em 2021 80 vagas em Alfenas. Segue agora com as notícias sobre o novo coronavírus nas medidas socioeducativas no Brasil. No Amazonas, foram retomadas no dia 14 de julho as visitas de familiares nos centros socioeducativos do estado. Teve início no Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, em 16 de julho no Centro Socioeducativo de Internação Feminina e no 18 de julho no Centro Socioeducativo Assistente Social do Guimar Feitosa e na Unidade de Internação Provisória. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, as visitas voltam seguindo normas de segurança, como o uso de máscaras, a utilização de álcool em gel, lavagem das mãos, medição de temperatura e restrição de contato físico. Não serão permitidas as entradas de crianças e de pessoas do grupo de risco. As visitas estavam suspensas no estado desde 16 de março, 4 meses. Foi publicado pela A Crítica em 14 de julho. Em Roraima, de acordo com a matéria publicada pelo G1 em 15 de julho, há 6 servidores com o novo coronavírus e nenhum adolescente. Mas também, apenas um adolescente foi testado no estado inteiro até agora. No Acre, uma assistente social servidora do Instituto Socioeducativo do Acre há 11 anos faleceu no dia 12 de julho, vítima de Covid-19. O Instituto decretou luto de 3 dias por sua morte, conforme publicado pelo G1 em 15 de julho. Colocar adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio fechado durante esta pandemia para produzirem máscaras tem sido algo constante por todo o Brasil, conforme seguimos anunciando aqui no Boletim Casa Virada. O site do governo do estado do Ceará publicou em 13 de julho que garotas do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa de Mota iniciaram uma oficina de produção de máscaras nesta última semana. 6 garotas se revezam neste trabalho, e as máscaras devem ser distribuídas pelas unidades do Ceará. Em Minas Gerais, também. Em Uberaba, 5 adolescentes produziram quase 500 peças em uma semana. Em Uberlândia, 50 por dia. E em Patrocínio, com 4 jovens, mais de 400 máscaras já foram feitas. Ao todo, 11 unidades em Minas estão fazendo este trabalho e já produziram 27 mil máscaras de algodão, conforme publicado pelo G1 em 16 de julho. O JC publicou em 17 de julho que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco recomendou à Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco que seja obrigatória a testagem para Covid-19 de quem ingressar nos centros de internação provisória em todo o estado e medição de temperatura na unidade de atendimento inicial do Recife, quando ingressarem. A resolução consta no Diário Oficial no dia 16 de julho e essas medidas deverão ser incluídas no protocolo emergencial de ações contra o novo coronavírus no sistema socioeducativo de Pernambuco. No Distrito Federal, todas as famílias dos jovens que cumprem medida socioeducativa na unidade de internação de Santa Maria receberam cestas básicas pelo projeto Voluntariado em Ação da Secretaria de Justiça e Cidadania. É a segunda unidade contemplada nesta ação. Em abril foram distribuídas cestas na unidade de internação de Planaltina. Junto com a cesta básica, há uma carta do adolescente destinada à sua família. Foi publicado pela Agência Brasília em 17 de julho. E no Espírito Santo, conforme publicado pela Gazeta em 17 de julho, os 32 adolescentes da Unis Norte de Linhares que testaram positivo para o Covid-19 estão curados. Nas 13 unidades do estado, que contabilizam 570 jovens, apenas 4 internos permanecem em tratamento, sendo que 164 foram testados.
Dos servidores e servidoras, 146 testaram positivo, 123 foram curados, 22 permanecem afastados e houve um óbito. E na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, começaram no início deste mês os testes para Covid-19 nas unidades da região, conforme anunciamos aqui, no Boletim Casa Virada. Foram aplicados mais de 600 testes nas unidades de Campinas, Maestro Carlos Gomes, Andorinhas e Amazonas, resultando em 44 contaminados, sendo 18 adolescentes, 17 servidores e 9 funcionários de empresas terceirizadas. Foi publicado pelo Cidade On, em 14 de julho. Apresentamos agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19, no dia 17 de julho. São 4.344 jovens nas unidades do Estado até esta data. Foram testados 1.010, resultando em 163 casos confirmados de jovens ainda infectados e 158 confirmados já curados, totalizando 321 jovens que foram diagnosticados com o novo coronavírus nas unidades da Fundação Casa. Já de servidores e servidoras, há 11.259 ativos no momento, sendo que 933 testados com o novo coronavírus. Se tratando de Brasil, anunciamos os dados do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa através do último boletim, publicado em 15 de julho. Há 453 casos confirmados de adolescentes, 1.469 de servidores e servidoras e as mortes se mantiveram em 14, todas de trabalhadoras e trabalhadores. Houve 16 casos novos de jovens e 91 de servidoras e servidoras em uma semana. Reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas, é a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias, doentes e mortos pelo novo coronavírus, são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme nas ruas do Brasil, imaginem nas unidades de medida socioeducativa, onde já se esconde torturas todo dia. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 77 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem consegue saber, e a gente nem consegue falar. Para download no Mediafire, Megafone, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Também nos intervalos da Rádio Comunitária Cantareira. Acesse ao Casa Virada em desobediênciasonora.milharal.org.